Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E na aula de hoje, a gente continua aí abordando as orações subordinadas adverbiais, beleza? Hoje iremos abordar, como vocês podem ver aqui, as orações subordinadas, adverbiais reduzidas, Vamos entender um pouco aí o que são essas orações adverbiais reduzidas, beleza? Então, nós faremos uma breve exposição e em seguida resolveremos um exercício com vocês, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que possamos continuar fazendo um trabalho mais recorrente, beleza? Simbora, galera, vamos lá. Então, as orações adverbiais reduzidas, vamos aqui para um pequeno conceito, As orações reduzidas são aquelas que não são introduzidas por conjunções e cujos verbos ocorrem em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Nesse sentido, elas diferem das orações desenvolvidas, que são introduzidas por um pronome ou uma conjunção e que são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo, ou seja, uma forma verbal conjugada, beleza? Então você anota isso aqui, já foca nisso aqui, Nós sabemos que nós temos três formas nominais dos verbos, como está escrito aí, a infinitivo que terminado em AR, a gerúndio terminado em NDO, vou colocar aqui, ó. Não dá para... Gerúndio terminado em NDO e particípio terminado em DO, oado ou ido, comprado, vendido, saído, chegado, perdido e assim sucessivamente, E o gerúndio terminado em NDO, andando, chegando, saindo, amando, perdendo, ganhando, sofrendo e assim sucessivamente. E o infinitivo terminado em AR, amar, chegar, partir, vender, saber e assim sucessivamente, beleza? Então, a característica básica de uma oração subordinada adverbial reduzida é o fato de seu verbo, o verbo da oração adverbial e não da principal, o verbo da oração adverbial se encontrar em uma dessas formas nominais, beleza? Esse é um conhecimento básico para você identificar uma oração adverbial reduzida, beleza? O que nós poderemos dizer mais? Sim, vamos lá. Vamos ver quais são aqui as orações adverbiais reduzidas. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui um exemplo, a oração adverbial na forma reduzida e depois a gente traz um exemplo, ela desenvolvida, vamos dizer assim, normalmente, E para melhor facilitar aqui, as orações adverbiais, quer seja reduzida ou desenvolvida, estarão sempre grifadas de verde, beleza? Então vamos lá. Por ter batido o carro, o candidato não chegou a tempo de fazer a prova. Então aqui você tem a oração principal, ó. O candidato não chegou a tempo de fazer a prova. E essa aqui, como já falei, a grifada de verde, é a oração adverbial. Por que ela está reduzida? Porque não se iniciou com a conjunção e o seu verbo aqui, ó, está no infinitivo, Na realidade, uma locução verbal formada aqui por um verbo no infinitivo e outro no particípio. Então veja que o verbo não está conjugado, Essa é a característica básica de uma oração reduzida. Só lembrando para vocês que as orações reduzidas, subordinadas reduzidas, não é uma característica específica ou particular das orações adverbiais. Também as orações adjetivas e substantivas subordinadas, substantivas e adjetivas, também podem ocorrer na forma reduzida, beleza? Então vamos lá. Como é que ficaria essa oração se ela fosse desenvolvida? Eu iria inserir uma conjunção causal e também iria conjugar o verbo, beleza? Que ficaria assim, Porque bateu o carro, o candidato não chegou a tempo de fazer a prova. Ou o candidato não chegou a tempo de fazer a prova porque bateu o carro. E agora aqui eu chamo a atenção, sua atenção mais uma vez para você perceber o seguinte, que quando a oração adverbial vem antes da principal, ela é separada aqui pela vírgula. Olha aqui o que ocorreu aqui e ocorre aqui também, ok? Já aqui, como nós iniciamos o período com a oração principal, não vai haver necessidade de vírgula aqui, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto.
Espero que as explicações já estejam claras aí para você. Então, a explicação básica é essa, né? Eu vou só retomar essa exposição aqui para que as outras orações a gente adiante mais rapidamente. Então, oração reduzida, né? Adverbial, não é introduzida por conjunção e o verbo vai estar em uma das formas nominais, gerúndio, particípio infinitivo, beleza? Mais uma vez, se ela vier antes, vai ser separada por vírgula do mesmo jeito. Se ela vier após a oração principal, não há necessidade de você separar por vírgula, beleza? Vamos para a próxima oração. Oração adverbial consecutiva. Trabalhou muito até ficar... desculpe, apaguei esse sem aqui. Trabalhou muito até ficar exausto, né? Então, trabalhou muito, a oração principal, até ficar exausto, é a oração adverbial consecutiva. Veja aqui que o verbo, né, como falei, está numa das formas nominais, nesse caso aqui o infinitivo. A classificação seria oração adverbial consecutiva reduzida de infinitivo, beleza? Você vai fazer essa classificação. Geralmente os exercícios... as provas, as questões cobram isso, né? A classificação. Então a classificação seria essa: oração adverbial consecutiva, causal ou final, ou seja lá o que for. Aí depois você vai dizer que ela é reduzida. Aí sendo reduzida, você vai dizer se é reduzida de se é reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio, beleza? Vamos aqui para a forma desenvolvida, que ficaria assim: trabalhou tanto que ficou exausto. Mais uma vez vou tirar esse sem aqui, que foi uma falha. Que ficou exausto. Veja aqui que agora eu tenho a locução conjuntiva e tenho o verbo conjugado aqui no pretérito perfeito do indicativo. Não precisa saber disso, é só para mostrar que ele não está numa forma nominal, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho, Zé Roberto. Vamos para a nossa próxima oração. Oração adverbial condicional. É aquela que expressa uma condição em relação ao fato da oração principal. Não sendo adiado, vírgula, o Enem ocorrerá em novembro. Veja aqui, que mais uma vez, aqui eu tenho minha oração adverbial, reduzida, né? Nesse caso aqui de particípio, e é uma oração condicional, porque expressa uma condição. Como é que ela poderia ser desenvolvida? Mais uma vez, é fácil. Eu vou inserir uma conjunção, a conjunção se ou a conjunção caso, que são as mais recorrentes, e vou conjugar o verbo, beleza? Ficaria assim: caso não seja adiado, então aqui já inseri a conjunção, né? E o verbo aqui, desculpa, aqui o verbo está no gerúndio, aqui ele já foi conjugado, beleza? Caso não seja adiado, eu confundi aqui com esse termo, o nome adiado aqui, que está caracterizando o Enem aqui, né? Então vamos lá. Seria aqui, o verbo aqui está no gerúndio, né? E aqui ele foi conjugado na oração desenvolvida, beleza? Então, caso não seja adiado, o Enem ocorrerá em novembro. Mais uma vez, olha aqui a presença da vírgula, porque veio antes, né? E se não for adiado, mais uma vez, o Enem ocorrerá em novembro. O Enem ocorrerá em novembro se não for adiado, beleza? Neste caso aqui, se eu tivesse iniciado aqui com o Enem, eu não precisaria de vírgula, beleza? Próxima, adverbial concessiva, que é aquela que apresenta uma permissão, uma concessão para que algo ocorra, ok? Reduzida, mesmo não tendo estudado, tirou uma boa nota, né? Vamos lá para o normal aqui, né? É uma concessão, porque o normal é que se você não estudar, não tirará boa nota, mas mesmo assim você tirou, então tem uma concessão. Desenvolvida, ainda que não tenha estudado, veja mais uma vez, aqui o verbo vai estar no gerúndio, que é uma das formas nominais, e aqui o verbo foi conjugado, né? Olha aqui, mesmo que não tenha estudado, ainda que não tenha estudado, tirou uma boa nota, beleza? Vamos para a próxima questão, temporal, adverbial temporal. Chegando ao local combinado, me ligue, oração principal, me ligue. Chegando ao local combinado, oração subordinada adverbial, reduzida de quê? Reduzida de gerúndio, né?
verbos terminados em NDO, gerúndio. Como é que ela ficaria? Opa, mais um caso de reduzida. Me ligue ao chegar no local combinado. Agora eu tenho uma oração também adverbial temporal, né? Reduzida de que agora? Ó? De infinitivo. Verbo terminado aqui, ó, no AR, ok? E não houve necessidade de vírgula porque eu iniciei com a oração principal, beleza? Como é que ficaria desenvolvida? Quando chegar ao local combinado, me ligue. Mais uma vez, oração aqui adverbial, não é reduzida, é uma oração desenvolvida. Não há classificação se é de infinitivo, se é de gerúndio ou se é de particípio, beleza? Me ligue, oração principal. Aqui você poderia me fazer uma questão. Você diria, professor, na aula anterior, você disse que a diferença entre a oração subordinada adverbial e a principal é que a oração subordinada adverbial ela vai sempre se iniciar com a conjunção. Como é que eu faço, já que sendo reduzida não tem a conjunção? Muito bem, aí nós vamos continuar apelando para o valor semântico, que foram esses os dois, as duas características que eu dei para você separar a oração principal da adverbial, né? Nós falamos que a adverbial inicia-se com a conjunção, mas além disso, né, também tem um valor semântico. Por quê? A oração principal, ela sobrevive sozinha, ou seja, ela tem a sua mensagem garantida sozinha. Já a oração adverbial subordinada não. Veja, se eu disser assim, ó, me ligue, você já entendeu, a mensagem já está clara. Mas se eu disser assim, chegando ao local combinado, veja, chegando ao local combinado, eu preciso de um contexto, eu preciso de um texto, de algo que dê base para essa informação que eu estou transmitindo agora, senão ela fica, vamos dizer assim, sem sentido, né? A mensagem dela não é concluída. Ela só vai ser concluída quando ela fizer menção aqui, ó, ao verbo da oração principal, me ligue, chegando ao local combinado, né? Então, quando eu digo assim, se eu for aqui para a oração desenvolvida, eu direi o seguinte, quando chegar ao local combinado, veja que até eu não tenho um sentido completo. Quando eu disser me ligue, aí eu concluo o sentido, beleza? Então, mais uma vez, independente de ocorrer com a conjunção ou não, a oração adverbial, ela não vai ter sentido, vamos dizer, significado, mensagem concluída sozinha. Já a oração principal, o sentido dela vai estar garantido em si mesma, beleza? Oração adverbial final, simbora galera. Então, reduzida, fiz tudo para você ser aprovado. E oração desenvolvida, fiz tudo para que você fosse aprovado. Gente, desculpa que houve uma falhazinha. Essa aqui é a oração principal. Houve uma falha, inverti aqui a cor. Esta é a oração principal. E o que está de preto é que é a oração adverbial, beleza? Só para não confundir. Oração principal, essa daqui, ok? Essa daqui é a adverbial final. Então aqui você teria o que, ó? Aqui em cima, né? Aqui embaixo, a desenvolvida seria simplesmente o quê? Uma oração adverbial final. E a de baixo, a desenvolvida, né? Seria simplesmente uma oração adverbial final. E a reduzida seria o quê? Seria uma oração adverbial final reduzida de quê? De infinitivo. Veja aqui que o verbo, olha, está no infinitivo, beleza? Já aqui embaixo, ó, o verbo ser foi conjugado, beleza? Então, esta é a principal. Esta é a diferença principal, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho, Zé Roberto. Vamos agora para nossos exercícios, beleza? Muito bem. Identifique e classifique as orações adverbiais reduzidas, né? Então, todas são reduzidas. Vamos lá aqui, né? Não cumprindo a promessa, sentiu remorsos. Veja que a oração aqui, ó, sentiu remorsos, ela tem significado sozinha. Então, esta é a principal. E esta aqui, ó, é a adverbial. Veja que ela veio com a vírgula porque ela ocorreu antes da oração principal, beleza? Então vamos lá. Não cumprindo a promessa, sentiu remorsos.
Professor, como é que eu classifico essa oração? Não estou entendendo. Porque a conjunção, né? O conectivo me ajudava a entender. Quando eu via um porquê, eu sabia que era causa. Quando eu via um tanto que, eu sabia que era consequência. Quando eu via um conforme, eu sabia que era conformativa. E agora não tem, eu fico meio perdido. Muito bem. Você vai tentar, por meio da interpretação, transformar essa oração reduzida em desenvolvida, beleza? Como é que ficaria? Olha, não cumprindo a promessa, sentiu remorso. Sentiu remorso porque não cumpriu a promessa. Então, olha, porque não cumpriu a promessa, sentiu remorso. Então, veja aqui que o verbo está no gerúndio, né? Está aqui no gerúndio. Seria uma oração adverbial de causa, né? Eu poderia inserir aqui um porquê, né? Então, isso me leva a entender que é causa, porque não cumpriu a promessa, sentiu remorso. Então, seria aqui uma oração adverbial de causa, reduzida de gerúndio. Veja que o verbo está aqui, ó, NDO, indicando o gerúndio, beleza? Faltando alguns minutos para o final da prova, vírgula, eu terminei. Eu terminei, faltando alguns minutos para o final da prova. Esse faltando alguns minutos para o final da prova indica, tem valor de quê? Veja que nós temos aqui um valor de tempo. Eu poderia inserir aqui, ó, o conectivo tempo. Desculpe, eu poderia inserir aqui o conectivo quando, olhe. Quando faltava alguns minutos para o final da prova, eu terminei. Então, ó, tempo aqui, mais uma vez, você iria dizer que é uma oração adverbial de tempo reduzida de infinitivo. Por quê? Desculpe, reduzida de gerúndio, porque mais uma vez o verbo, ó, está aqui no gerúndio, faltando, cumprindo, beleza? Vamos lá. Mesmo estando doente, assisti ao jogo. Então, olha, assistir ao jogo, você estava doente, era normal que você não fosse assistir o jogo, você estava doente, mas houve uma concessão aí, uma permissão. Então, ó, mesmo aqui indica concessão também. Ainda que estivesse doente, assistia ao jogo, né? Então veja aqui, mais uma vez, reduzida também de gerúndio, né? Nesse caso agora, uma oração adverbial concessiva, beleza? Mentindo desse jeito, você ficará em uma situação difícil. E agora, professor? Como é que eu identifico aqui mentindo desse jeito? Quando eu menti, porque eu menti, embora eu mentisse, depois que eu mentisse, qual a ideia semântica aí que esse mentindo desse jeito você ficará em uma situação difícil, né? Então você vai tentar inserir, vamos dizer assim, as conjunções mais clássicas, como eu falei para você na aula passada. Existem umas conjunções que são mais clássicas, então você vai ter que tentar memorizar essas conjunções e tentar substituir. Veja aqui se eu poderia colocar aqui um se, olha. Se continuar mentindo desse jeito, você ficará em uma situação difícil, né? Então aqui eu tenho uma ideia de condição. Se eu mentir, eu vou ficar numa condição difícil. Então eu tenho aqui uma oração o quê? Condicional. Agora condicional reduzida de gerúndio também. Aqui, olha aqui o gerúndio aqui. Beleza? Eu lamento por ter chegado atrasado. Eu lamento, oração principal aqui, né? Por ter chegado atrasado. Então por que é que eu estou lamentando? Aqui eu tenho uma causa, é a causa de eu ter chegado atrasado. Então aqui, ó, causal. Eu lamento porque cheguei atrasado, eu lamento já que cheguei atrasado, eu lamento uma vez que cheguei atrasado, beleza? Então, a dica é essa, é você tentar inserir uma conjunção. Se couber a conjunção, você vai mais facilmente identificar o valor semântico da oração, beleza? Não podem ir embora sem cumprimentar o casal. Veja, não podem ir embora. Aqui eu tenho uma condição para não ir embora, sem cumprimentar, se não cumprimentar o casal, sem cumprimentar. Então eu tenho uma condição aqui. Eu não posso ir embora se não cumprimentar. Então mais uma vez aqui, ó, o verbo, mais uma vez aqui, o verbo aqui, ó, está no infinitivo, né? Seria uma oração condicional
adverbial condicional aqui reduzida, nesse caso aqui de infinitivo, né? O verbo no infinitivo, beleza? Vamos lá, rapidinho para terminar isso aqui. Fiz um empréstimo para comprar um carro. Então, fiz um empréstimo. É a oração principal. Veio no início, não tem vírgula, veja aí. Para comprar, qual a finalidade? Qual o objetivo? Comprar um carro. Então, comprar um carro vai ser a finalidade. Veja que o verbo está aqui também mais uma vez, ó. Mais uma vez está no infinitivo. Então, oração adverbial final reduzida de infinitivo, beleza? Apesar de estar triste, já está aqui o verbo mais uma vez no infinitivo, né? Apesar de estar triste, aqui eu teria uma vírgula, né? Olhou aqui, faltou a vírgula, mas tem uma vírgula aqui, né? Apesar de estar triste, ela continua sorridente. Oração principal, ela continua sorridente, apesar de estar triste. Então, normal é que quando você estiver triste, você não esteja sorrindo. Então, houve aqui uma concessão, né? Apesar de. Então, oração, ó, adverbial concessiva, reduzida de infinitivo aqui, beleza? Número 10. Ela se distraiu a ponto de esquecer a discussão, né? Ela se distraiu, tá aqui, oração principal, veio no início, não tem necessidade de vírgula, tá certinho aqui. A ponto de esquecer a discussão. Então, esquecer a discussão foi uma consequência, né, devido ao fato dela ter se distraído. Então, a oração aqui, ó, consecutiva, né? Oração adverbial consecutiva reduzida de quê, ó? De infinitivo, ó. Verbo no infinitivo aqui, ó. Ok? Poderia inserir uma conjunção consecutiva? Poderia. Ela tanto se distraiu que esqueceu a discussão, beleza? Número 11. Ela não fazia nada sem consultar a mãe. Mais uma vez, esse sem aqui, ó, vai apontar para uma condição. Ela só fazia algo se consultasse a mãe. Mais uma vez aqui, oração condicional, adverbial condicional, reduzida de novo de infinitivo. Olha aqui, verbo terminado em AR, beleza? Tá terminando, galera. Segura aí. Questão de número 12. Não havendo acordo entre os namorados, eles se separaram. Eles se separaram por quê? Porque não houve acordo entre os namorados. Então aqui você tem uma causa. Por que eles se separaram? Porque não houve acordo. Já que não houve acordo entre os namorados, eles se separaram. Por que não houve acordo entre os namorados? Eles se separaram. Uma vez que não houve acordo entre os namorados, eles se separaram, beleza? Mais uma vez, sempre notando aqui a ausência da conjunção e a ocorrência do verbo aqui, ó, em uma das formas nominais, mais uma vez aqui no gerúndio agora, beleza? Oração adverbial de causa reduzida de gerúndio. Número 13, graças a Deus, está terminando. Chegando a chuva, não poderemos sair. Muito bem. Chegando a chuva. E agora, professor? Essa oração é uma oração adverbial de quê? Indica tempo? Pode ser tempo? Pode. Quando chegar a chuva, nós não poderemos sair. Mas também poderia ser uma condição. Se chegar a chuva, nós não poderemos sair, beleza? Então, às vezes, algumas vezes, a oração reduzida, ela vai causar uma certa ambiguidade. Ou seja, ela vai poder ser classificada de mais de uma forma, né? Então, é o caso que está ocorrendo aqui. No número 13, quando eu digo chegando a chuva, eu tanto posso entender que isso aqui é uma oração adverbial de tempo, como posso entender que é uma oração adverbial condicional. Eu poderia colocar uma conjunção de condição, se chegar a chuva, nós não poderemos sair, ou quando chegar a chuva, nós não poderemos sair, beleza? Eu posso dizer aqui que essa oração poderia ser classificada no número 13, é uma oração adverbial reduzida de gerúndio, que poderia ser classificada como temporal ou como condicional, beleza? Português facinho com o Zé Roberto. Vamos aqui para
a oração de número 14. Dito isto, todos voltaram a seus lugares. Dito isto. Então você tem aqui a oração principal. Todos voltaram a seus lugares. Dito isto. Quando isso foi dito, aqui eu tenho uma ideia de tempo. Olha. Quando isso foi dito, quando algo foi dito, todos voltaram para seu lugar. Então, vejam vocês, assim, aqui eu tenho uma oração adverbial de tempo, reduzida de quê? De particípio, né? Muito bem, gente. Então, espero que as informações tenham ficado claras. Chegamos aqui ao fim do nosso exercício. Mais uma vez, a dica é o seguinte. Você vai tentar identificar o verbo para saber se está no gerúndio, no particípio ou no infinitivo e vai tentar inserir uma conjunção, né, de tempo, de finalidade, de consequência, de causa, de comparação. A conjunção adverbial que você conseguir inserir certamente será a classificação da sua oração reduzida, beleza? Valeu, galera, obrigado. Mais uma vez, fiquem com Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para ajudar o canal, beleza? Português facinho, facinho com Zé Roberto. E até o próximo vídeo. Tchau, galera.